Continuando o cenário político de hoje, dia 3 de outubro, pós-eleição, pós-primeiro turno, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre esse segundo turno que vem aí. Olha, o Aldo Ferreira está aqui dizendo o seguinte: cobertura da TCM nota 10, Vonúvio trabalhou mais de 14 horas, parabéns para você também, Carol, que estava transmitindo de Natal, fique ligado até o final. Então, seu Aldo, se o senhor estava ligado até o final, desde o início, eu também trabalhei mais de 14 horas, viu? Faça justiça aí na fala do senhor. Também comecei 8 da manhã e encerrei lá para 11 horas da noite, porque depois eu ainda fiz essa reportagem aí que vocês assistiram, em parceria com Natália Rebouças, né? Que finalizou aqui, mas era eu que estava fazendo essas imagens dessa festa aí da militância de Fátima Bezerra, que ficou até 11 horas. Eu fui embora e era mais ou menos 15 para 11, viu, Vonúvio? E aí, eu, cansada que não sentia mais nem minhas pernas, nem meus pés direito, a cabeça doendo depois de 14 horas, mas é um trabalho que realmente recompensa quando a gente sabe que trouxe a melhor informação, que é um trabalho dentro do que a gente realmente gosta. Ainda bem que você tem preparo físico, viu, Carol? Porque quem corre 21 quilômetros, um dia destes aí, é difícil, mas passa mais tranquilo. Eu acho que contribuiu, viu, Vonúvio? Porque o negócio foi pesado. É uma maratona, né? É uma maratona o dia inteiro. Eu estou aqui já pegando os dados, porque eu preparei aí, para a gente dar uma olhadinha, Vonúvio, o assunto mais discutido hoje, talvez, na mídia local, na mídia nacional, é a relação entre pesquisas e resultado final dessas eleições, né? Afinal, você acha que as pesquisas erraram, Vonúvio? Carol, muitas pesquisas, a maioria das pesquisas errou. Errou e errou feio, porque tem uma explicação para isso. Alguns candidatos se utilizam dos institutos de pesquisa como peças de marketing. Então, o instituto de pesquisa vai fazer ali, de acordo com o que é contratado. Se você contrata, e é um político que geralmente contrata, através até de atravessadores, mas é utilizado como um meio de marketing para tentar atingir a emoção do eleitor, para tentar mudar o voto do eleitor, para tentar enganar o eleitor. Então, algumas destas pesquisas aqui no Rio Grande do Norte que mostravam resultados, por exemplo, ao Senado, totalmente diferentes do resultado das urnas, realmente evidenciaram esta circunstância. Pesquisa mostra tendência do eleitorado, não crava resultado. Agora, pesquisa que dá completamente às avessas ao resultado da urna, realmente chega a ser, em alguns momentos, criminosa. Pois é. Aí existem algumas pesquisas que realmente chegam muito próximo do resultado, não é, Vonúvio? A gente sabe que existe essa situação que você apresentou e existem pesquisas que aproximam o resultado, que aproximaram agora nessas últimas. A gente viu, olha aí, no dia 1 de outubro, um dia antes da eleição, a Datafolha trouxe nos votos válidos Lula com 50%, Bolsonaro com 36%. Dentro da margem de erro, Lula se aproximou, realmente. Bolsonaro é que teve aí uma diferença. E a gente sempre acompanha, se você for olhar historicamente, pesquisas do Instituto Datafolha, por exemplo, que foram divulgadas um dia antes da eleição, ou pesquisas de boca de urna, se aproximam muito. O erro é de 2 pontos percentuais do resultado. Aí a pessoa pode perguntar, e Bolsonaro? Bolsonaro está aqui com 36, se a margem de erro, deixa eu pesquisar aqui a margem de erro, Vuno. 2. De 2 pontos, 36, então ele pode ter de 34 a 38, mas ele teve 43% das intenções de votos. A gente vê isso. Eu tenho uma explicação, realmente, eu tenho uma opinião, na verdade, em relação a isso, além dessa sua questão de institutos de pesquisas que têm interesses. Eu vejo também que muitas pesquisas apresentaram dados de uma nova denominação que surgiu, que é o voto envergonhado. Muitas pessoas, principalmente nas pesquisas presenciais, a do Datafolha, por exemplo, ela é realizada em locais de grande fluxo. Existem pesquisas que são realizadas por bairros, existem pesquisas que se concentram em locais de grande fluxo, presenciais, existem pesquisas por telefone. As pesquisas por telefone foram as que trouxeram Bolsonaro em torno de 40% das intenções de voto. Então, eu acho que existe uma relação com o voto envergonhado. As pessoas que votam em Bolsonaro não quiseram dizer que votam em Bolsonaro. Também
pode ter isso. Gente, eu não estou cravando, eu estou dizendo que toda pesquisa aconteceu com resultado diferente por causa disso, não. Mas eu participei, inclusive, de um podcast em Natal e o apresentador, inclusive jornalista Diógenes Dantas, me perguntou se eu achava que iria ter segundo turno. Eu disse que eu achava que iria ter segundo turno, apesar das pesquisas terem apontado diferente, justamente por conta desse voto envergonhado. Terminei acertando. Carol, existe um aspecto também, e hoje eu passei o dia assistindo os canais de notícia, porque estava todo mundo meio que maluco para entender o porquê que essas pesquisas deram errado, ou deram números menores do que o resultado das urnas. E a gente precisa entender o seguinte, que pesquisa não é voto certo, né? A gente tem que entender que pesquisa é pesquisa, apuração é apuração, e a gente precisa separar isso. Agora, a pesquisa precisa mostrar essa tendência. Você fala nessa questão do voto envergonhado, mas eu tenho para mim que também houve o voto útil. E aí a gente, quando fala na questão do voto útil, pensa só que o voto útil ia ser de Ciro e Simone Tebet para Lula. Quando, na verdade, pode ter havido o voto envergonhado, o voto útil de Simone e de Ciro para Bolsonaro. É possível que isso aconteça. A gente só saberia, na verdade, se a gente pudesse ter contato com pessoas, com vários eleitores dentro dessas circunstâncias. Agora, o presidente Bolsonaro, ele foi por vezes subestimado sobre seu poder de liderança e principalmente de transferência de votos. Quando a gente, por exemplo, vê ali em São Paulo, as pesquisas mostrando um cenário, houve uma virada, Tarcísio superou o Haddad, o Marcos Pontes eleito senador, então foi um aspecto ali que justamente mexeu com o jornalista da cena política lá de São Paulo, porque o jornalista político, Carol, ele precisa ter como base alguns dados e pesquisas sérias, pesquisas que mostram credibilidade, são fontes fidedignas que precisam ser analisadas num contexto. E agora é possível que alguns jornalistas tenham, para além das pesquisas, outros meios de poder avaliar a circunstância, o cenário da política. Pois é. E aí nós temos aqui, no âmbito local, a pesquisa da TCM, que foi divulgada no último dia 29, a última quinta-feira, que antecedeu a eleição. Nós temos aí, vocês podem mostrar, meninos, e a gente vai conversando aqui, nos votos válidos, Fátima Bezerra teve 52%, o Stevenson 16%, Fábio 20%. A margem de erro era 2,5 pontos percentuais. E aí, Fátima Bezerra, na verdade, teve 58%. Então, de 52, ela podia chegar ali até a 54,5, né, Vanuve? Foi 58,3. O Stevenson poderia apresentar ali, teve 16, foi cravado, né, o Stevenson, dentro do número dos votos válidos da última pesquisa TCM-TS2. E o Fábio Dantas, que apresentou 20% na nossa pesquisa, teve 22, também dentro da margem de erro. Foi a que, no âmbito estadual, foi a que apresentou a tendência mais próxima do resultado real. Em relação à disputa ao Senado, na nossa pesquisa da última quinta-feira, Rogério Marinho apareceu à frente com 33%. O Carlos Eduardo com 29%, ali eles dois também empatados dentro da margem de erro. E o Rafael com 16%. O resultado foi um pouco acima, na verdade, dentro da margem de erro pela nossa pesquisa, Rogério Marinho teria até 35,5% e, na verdade, ele teve 41,85%. Já o Carlos Eduardo, com 29%, teria dentro da margem de erro 31,5% mais ou menos, teve 33,4%. E o Rafael Mota, ali de 16%, ele teria 18,5% mais ou menos, teve 22,76%. A diferença, mais ou menos, da nossa pesquisa dentro da margem de erro nos votos válidos para o resultado oficial, diferenciou aí cerca de 3 a 2 pontos do resultado real, mas mostrou essa tendência de Rogério Marinho na frente. A gente pode avaliar isso também. Rogério Marinho na frente, Carlos Eduardo em segundo, Rafael em terceiro.
Poucas pesquisas mostraram Rogério Marinho na frente. A única pesquisa na semana da eleição que mostra o cenário mais próximo do dia da votação, que apresentou também Rogério Marinho na frente, foi a pesquisa Consult, que foi apresentada, se não me engano, no dia 27. Vou checar aqui, mas foi desta maneira. A pesquisa TCM-TS2 foi a única que apresentou essa tendência. E aí tem os resultados à presidência da República, que na nossa pesquisa traz Lula com 55. Agora, isso aí, pessoal, vamos ficar atentos. É o resultado no Rio Grande do Norte, viu? Só Rio Grande do Norte. Só Rio Grande do Norte. E esse resultado oficial no RN é a votação do eleitor potiguar sobre presidente da República. O Lula, na nossa pesquisa, votos válidos 55%, Bolsonaro 33%. Pela margem de erro, Lula teria 57%, foi até um pouco mais à frente, 62,98%. E o Bolsonaro, de acordo com a nossa pesquisa, teria entre 31% e 35%, mais ou menos, e cravou também aí, dentro da margem de erro, no resultado oficial, nos 31%. Então, a gente vê que a pesquisa TCM-TS2 se aproximou muito do resultado real. Foi uma das mais corretas, né, dentro desse processo todo que a gente viu dos institutos. Teve instituto de pesquisa que não deu Carlos Eduardo perdendo em nenhum levantamento. O que foi que aconteceu aqui na TS2? A primeira, Carol, que se não me falha a memória, foi em abril, a primeira dava Carlos Eduardo à frente. Quando chega em agosto, já há o cruzamento, já há a superação de Rogério Marinho frente a Carlos Eduardo. Já dá a virada, principalmente depois daquela nota de repúdio, né, com 110 prefeitos assinando em repúdio contra uma fala do Carlos Eduardo, que reclamava na Justiça sobre o uso de recursos destinados pelo Ministério aos municípios. Então, essa pauta municipalista foi muito bem utilizada por Rogério Marinho. A pesquisa mostrou a tendência de liderança de Rogério Marinho e se estabilizou nesse processo todo também por erros do adversário, de Carlos Eduardo, que errou feio nessa questão de criticar recursos aos municípios, que por vezes só tem realmente recursos federais para investimentos, errou. E um outro erro também, Carol, que eu avalio da esquerda, foi ter continuado com duas candidaturas ao Senado. Uma, Carlos Eduardo, apoiada essa candidatura por Fátima Bezerra, e a outra, Rafael Mota, que teve mais de 300 mil votos. Imagine se tivesse esses 300 mil votos direcionados ali para Carlos Eduardo, ou o contrário, né? Então, poderia ter virado esse jogo contra Rogério Marinho, mas Rogério Marinho fez uma campanha sempre dentro do limiar das possibilidades, com todos os apoios, com tudo aquilo, com tudo estruturado justamente para esse resultado positivo. Pois é, olha aqui, trazendo para você a Consult TN Difusora, que foi publicada no dia 27, 2 dias antes da nossa, que traz o seguinte: Rogério Marinho à frente com 28,41%, Carlos Eduardo 26,35%, Rafael Mota com 11,65%. A margem de erro 2,37 pontos percentuais. E do resultado foi muito diferente, na verdade, né? O Rogério aí foi mais de 10 pontos de diferença em relação à margem de erro da Consult. O Carlos Eduardo aí também cerca de 5 pontos de diferença. O Rafael Mota também cerca de 8 pontos de diferença dentro da margem de erro, mas foi a única também que apresentou a tendência de Rogério Marinho à frente de Carlos Eduardo. Todas as demais aparecia Carlos Eduardo com uma larga vantagem sobre o Rogério Marinho. E aí, Vonulfo, sobre esta questão que você falou, muito se perguntou, se questionou, a esquerda protestou quando Fátima Bezerra lançou o apoio ao nome de Carlos Eduardo, e aí foi quando o Rafael apareceu dizendo-se um nome que queria ser candidato. A própria Fátima Bezerra deu declaração dizendo que acreditava que ele iria atrapalhar. Fátima Bezerra sabe o que estava dizendo realmente, mas ela fez uma manobra que foi arriscada em relação aos próprios militantes do PT, os militantes da própria Fátima Bezerra, porque trazer um nome dos Alves ali para junto dela e um nome que não tinha qualquer popularidade no estado do Rio Grande do Norte
realmente foi muito arriscado. E foi legítimo de Rafael Mota lançar essa candidatura dele. Ele poderia, como grupo, ter retirado, mas ele, como político, tinha todo o direito realmente de lançar essa candidatura. Então, se trata de estratégia política de um lado e de outro, e terminou que saiu perdendo. Até porque, Carol, político, atenção, político, ele pensa sempre à frente do seu tempo. Essa disputa que houve entre Carlos Eduardo e Rafael Mota agora para o Senado, é possível que se repita esta mesma disputa para a Prefeitura de Natal daqui a 2 anos. Vamos aguardar. Pois é, exatamente. A gente vai acompanhar isso. Agora, no próximo bloco, a gente fala sobre as bancadas, os espaços de bancadas e segundo turno. Daqui a pouquinho a gente volta.